É a voz de comando e um dos rostos emblemáticos da informação da SIC, mas já a ouvimos em todas as estações de televisão generalistas, sempre à frente dos principais blocos informativos. Na notícia que dá, deposita a seriedade, o profissionalismo e a credibilidade que são sua imagem de marca numa carreira de 30 anos. Parece ter nascido na própria redação da televisão, onde consolidou a vocação e o talento para comunicar e ligar pessoas através do acesso à informação, às histórias reais. Na celebração dos 10 anos da PWN Lisbon, entrevistamos quem entrevista uma mulher incontornável nos média em Portugal, comigo, Clara de Sousa. Clara, muito obrigada pela disponibilidade para esta conversa e começo por lhe perguntar, 30 anos de forma completamente ininterrupta à frente das câmaras. Sim. Do seu ponto de vista, que atributos considera essenciais para estar de facto à frente da Câmara e num meio com o alcance da televisão? Olá, muito obrigada pelo convite, é também um prazer estar aqui a falar consigo. Eu acho que atributos é que são necessários? Isto é muito complicado porque há 30 anos, quando eu comecei, eu não tinha certamente os atributos que tenho hoje. Poderia ter alguns prestes a serem desenvolvidos e estavam lá, e muito trabalho da minha parte, muita dedicação da minha parte fizeram com que eu pudesse desenvolvê-los bem. Portanto, o atributo, sobretudo nesta área do jornalismo, eu acho que um dos melhores é a idade, é a experiência, porque os atributos iniciais são mais verdes, menos trabalhados, acabam por amadurecer com o tempo. Amadurece tudo, amadurece a voz, amadurece a pele também, no bom sentido eu acho, porque no jornalismo a idade eu acho que é uma coisa positiva e não é negativa, mas acima de tudo, na minha profissão, no contacto com o público, é fundamental ter uma boa comunicação. As pessoas perceberem exatamente aquilo que nós estamos a dizer. Seja a senhora Maria, que é analfabeta ou tem a 4ª classe, seja o professor doutor que dá aulas numa universidade. E, portanto, uma linguagem simples, perceptível para todos e uma comunicação eficaz que inspire confiança às pessoas. E isso tem muito a ver também com o nosso trabalho e com a confiança que nós vamos merecendo das pessoas com os cheques que elas fazem de tantos anos. E que 30 todas as anos entrevistas, é possível todos os debates, de tudo isso, acaba por se criar uma relação que não é apenas a questão profissional. As pessoas ligam-se a nós como um fator de confiança e de credibilidade. E na informação, todos os atributos que nós possamos ter é só com esse objetivo, que é que as pessoas nos ouçam e acreditem em nós. E isso é o mais importante. Muito bem. E as mulheres, em particular, com um papel conquistado nos últimos anos, nas últimas décadas, hoje em maioria nesta área da comunicação e do jornalismo, porque se bem me lembro, ou se bem se lembra, eu quando comecei, o jornalismo, nomeadamente na apresentação de telejornais, era dominado por homens. Também isso mudou em 30 anos. E isso mudou completamente, radicalmente em 30 anos. E as mulheres assumiram um lugar que também é seu e ocuparam-no por mérito. Lutaram por ele, afirmaram-se, mostraram que eram capazes, muitas vezes fazer até melhor. E neste momento é o que eu digo, neste momento há mais mulheres jornalistas em posição de pivôs de informação do que homens. E não tem a ver com questões de beleza ou disto ou daquilo, não. Tem a ver com competência, isso é o mais importante nesta área. Sabemos que nada do que depende, ou nada daquilo que vemos na televisão depende única e exclusivamente de quem aparece na televisão. Aliás, a televisão é um belíssimo exemplo de toda uma cadeia de valores que influencia aquele formato finalíssimo da notícia que entregamos ao público. Como é que a Clara olha para essa cadeia de valores e todo o suporte que é dado a quem então dá a cara? É uma cadeia de valor que é imprescindível para o resultado final, que não tem preço, é algo que é trabalho de equipa, ponto final. Televisão só se faz em equipa, ninguém trabalha sozinho. Temos os nossos momentos sozinhos, cada um na sua posição, em vários momentos, num direto, lá fora, num direto aqui dentro. Há momentos decisivos em que tomamos solitariamente, mas no final só se consegue com trabalho de equipa. E pronto, tenho colegas com quem trabalho aqui nesta casa há 20 anos e em quem confio absolutamente. Agora, há uma coisa que às vezes, porque é que dão mais importância, por exemplo, ao pivô da informação do que ao técnico de som, quando, na verdade, se o técnico de som falhar, o produto final também se estraga, não é? Não é uma questão de nós darmos mais valor. Eu acho é que, acima de tudo, na percepção
da pessoa que está lá em casa, nós somos o rosto de toda todos, essa cadeia de valores. de todos. Claro. E, na verdade, muitas vezes, nós somos o muro final, ou seja, nós somos a rede que protege de outras falhas que possa haver. Qualquer outra falha, umas podem ser um bocadinho mais visíveis, outras ficam completamente invisíveis, porque nós fazemos por as manter invisíveis. Mas se nós tivermos a maior falha, essa é totalmente visível para toda a gente. E eu acho que é por isso que, quando chega àquele ponto de estar à frente de uma câmara a representar toda uma redação, há alturas, e eu contra mim falo porque comecei cedo, se bem que tinha 7 anos de rádio, mas há alturas em que pode ser pode ser demasiado cedo. Ou seja, as pessoas podem muitas vezes estragar uma carreira porque ainda não estão preparadas para estar naquela posição. Não é? E em que corre tudo mal e elas não têm a experiência, nem a maturidade, nem o know-how para lidar com essas circunstâncias. É por isso que habitualmente eles colocam, os decisores destas casas, os diretores, as direções, não é? Colocam aqueles que consideram que têm mais capacidade, os melhores, nos lugares mais importantes, ou seja, em que nos momentos decisivos, esta é a razão porque alguém está aqui e não está outra pessoa, em que nós temos mesmo que andar sobre aquele arame sem rede. E isso já aconteceu muitas vezes. Isso acontece muitas vezes. Muitas vezes, desde não é? o início, não é? Sim, portanto, a questão aqui é, a cadeia de valor é toda brutalmente importante para o resultado final, sendo que a falha em quem dá a cara, quem faz a ligação ao público, quem representa toda a equipa, a falha a ocorrer ali é sempre mais visível e mais grave do que as restantes, porque as pessoas esperam sempre de nós nunca menos do que a perfeição, do que o melhor. Parece que nós já dominamos aquilo tudo, não há problema nenhum, aquilo na verdade, para nós que estamos naquilo há 30 anos é sempre super fácil, e se nós encontramos mecanismos para ir lidando com certas situações, muitas vezes pode acontecer uma situação completamente trágica. Eu lembro-me uma vez, por acaso estava com o Rodrigo e a coisa até correu muito, muito bem, há uns anos quando eu fazia com o Rodrigo, que não caiu, quando o Captain Sully conseguiu aterrar o Boeing ou o Airbus no rio Hudson. Sim. E nós estávamos a fazer um noticiário e de repente aquilo acontece e começamos a falar de uma pequena avioneta. E quem está em casa não se apercebe disto. Depois de tudo isso, há toda uma equipa a trabalhar lá atrás, a encontrar as imagens, para fazer as peças ou para escrever textos que nós estamos ali muitas vezes não temos tempo para escrever. Vão construindo e nós verdade, olhamos e vemos e adaptamos e tudo mais, mas na maior parte das vezes improvisamos. E então nós fizemos um jornal da noite, quase todo ele dedicado àquilo. Portanto, rebentámos com o alinhamento todo, foi todo para o lixo, entre aspas. Tudo em cima do tempo. Tudo em cima da hora. E improvisando, um dizia uma coisa, enquanto o outro falava, o outro procurava dizer mais alguma coisa, depois falávamos um para o outro, trocávamos umas impressões e foi uma coisa muito engraçada, no sentido de foi muito rica para nós, porque foi literalmente uma coisa que não estava preparada. E por isso é que eu digo, a cadeia de valor é fundamental para todos nós, porque garante, por regra, que tudo corre bem. Mas quando as coisas não correm bem, e é um baralho de cartas até lá à frente, e lá à frente estamos nós. E quando chega a nós, e se nós não conseguimos travar, se formos o último dominó que cai, é terrível. São também a cara da queda. E somos a cara da queda, exatamente. A Clara é também o rosto dos conteúdos Opto. Alguns, sim. Não resisto a trazer aqui também para a nossa conversa esse novo formato, sim, porque é sintomático da capacidade de velha, ou a célebre caixa que mudou o mundo, também se saber reinventar e adaptar aos sinais dos tempos. Portanto, fazer televisão noutros formatos, com outras linguagens, noutros ecrãs, para outros públicos. Também há esse gozo para si? Não foi gozo e trabalho. E muito trabalho. E muito trabalho, sim, porque é algo que nunca é para fazes este e não fazes este. Não, é sempre a acrescentar, não é? É sempre a acrescentar. E, portanto, o que aconteceu em relação ao Opto foi de facto, nesta altura, nos tempos que nós vivemos, o streaming está muito forte. A empresa decidiu fazer essa aposta com conteúdos próprios, o primeiro canal deste género em português em Portugal, e perguntaram-me logo se eu queria fazer algo que tem muito a ver com a minha cara. Eu gosto imenso também de história, gosto imenso daquele tipo de material. Eu disse logo que sim, mas isso exige que eu saia, que faça pivôs, olha, também sem telepontos, sem nada, disponibilidade, cansativo muitas vezes fazermos várias centenas de quilómetros no mesmo dia para gravar um aqui, para gravar outro ali, enfim. E à noite muitas vezes estar aqui. E depois ainda chegar a tempo para fazer o jornal,
já aconteceu, porque não havia hipótese de ser noutras alturas. Mas eu gosto muito de fazer o 5 mais e agora vamos recuperá-lo e vamos fazer mais 5 mais. Eu gosto muito, é muito a minha cara, aquele tipo de documentário. Mas há outros formatos que eventualmente possam achar que eu gosto, só eu estou aqui. Se me quiserem apresentar algum formato que eu gosto, eu aceitarei, obviamente garantindo que tenha disponibilidade, que acho que arranjo sempre maneira de conseguir. Mas é bom, e temos também os formatos do jornal, 5, 10 e 15 minutos, que 10, 15 e 20 minutos, peço desculpa. Mais 5 não, curtos. 5 é menos, 10, 15 e 20 minutos, porque de facto nós vivemos uma sociedade que já se liga só quando quer e como quer. E já nos não, pequenos já não ecrãs, está não é? disposto a A ser imobilidade. Sim, já não está, e não está disposto a ser um consumidor passivo, não é? Quer ser um consumidor ativo. Eu própria olho para os meus filhos e vejo que eles são consumidores completamente ativos. Eu ainda tenho alguma passividade, eu gosto muitas vezes de refastelar no sofá e ficar... Agora, a emissão que siga, não é? Que eu não estou aqui para estar a procurar. Mas é um sinal dos tempos e a empresa, e a SIC em particular, tinha que estar à frente do seu tempo aqui em Portugal e tomar a dianteira. Porque muitas vezes tomar a dianteira nestas questões acaba por ser decisivo para o futuro. Nem Eu mais, estou a e gostar Opto, muito... Advance são marcas Opto e Advance, que ilustram isso mesmo. Sim, sim. Não, e é um sinal, estamos... isso é um sinal, sabe o quê? Que não estamos parados. Nem não é? mais. Que não estamos confortavelmente parados aqui na liderança e que estamos... E no ecrã tudo tradicional. garantido, exatamente, só no ecrã tradicional. Portanto, eu acho muito bem que nós continuemos a dar provas da nossa vitalidade, isso é o mais importante. O jornalismo está, como de resto variadíssimas outras áreas, mas o jornalismo em particular, carregado de desafios. Como é que a Clara olha para o futuro do jornalismo enquanto pilar fundamental de uma sociedade democrática que, enquanto tal, se quer diversa, plural, etc, etc? Com grandes desafios pela frente, cada vez mais, porque eles surgem a uma velocidade cada vez mais rápida e nós temos que dar resposta a todos os ataques de que o jornalismo está a ser alvo cada vez mais. Neste momento não tenho a menor dúvida, esta questão das fake news, do fact-checking, surgiu, não foi por acaso, já vinha uma tendência internacional e felizmente depois também em Portugal, já está muito forte e muito presente e as pessoas percebem, reconhecem a sua importância, sendo que é um trabalho também que os jornalistas têm que continuar a fazer, porque o jornalismo está sob ataque. A sociedade livre e informada com rigor está sob ataque. Há grupos interessados em destruir a democracia, em destruir o jornalismo, em tornar as sociedades muito diferentes daquilo que são, com uma leve ideia de liberdade, quando na verdade não são tudo menos livres. E, portanto, o grande desafio do jornalismo, nomeadamente até numa altura em que há as deepfakes, que já são, nos próximos anos, talvez sejam uma coisa muito complicada para nós, todos nós, porque há guerras que podem começar por causa dessas situações. E aquele clássico ver para crer acabou. A perfeição com que já se fazem coisas e a velocidade a que cada vez esta perfeição vai melhorando, vai adulterar. É assustador. É assustador. O que, por outro lado, também nos faz voltar à presença, ao toque, ao acreditar em quem está próximo, olho no olho, e não só naquilo que vemos nos ecrãs, mas torna muito complicado porque, como a gente sabe, há pouco filtro. Há pouco filtro. E cada vez o que eu vejo mais é jovens desinteressados da política, da forma como para onde vai o país, jovens globais, quase como se não tivessem pátria, tanto lhes faz estar em Portugal, como em Espanha, como no Japão, como onde quer que seja. Sem identidade, completamente descaracterizados. Sim, sabem não é? que sim, mas na verdade que a questão da nacionalidade é uma coisa pouco importante. São jovens do mundo que também têm coisas boas, não é? Mas, e isso é uma coisa que a mim me preocupa muito. Portanto, nós temos que estar muito atentos a todos os ataques que estamos a ser alvos, porque uma sociedade democrática e livre sem um jornalismo livre e independente não existe. Tudo aquilo que fazem fora do jornalismo não é fiscalizado, não é analisado pelos olhos de um jornalista que sabe o que é de interesse público, não é de interesse público, consegue travar tudo o que é de manipulação, não é de manipulação, e mesmo muitas vezes quando não consegue, quando a descobre, desmonta-a logo, não é? E portanto, quando esses filtros deixarem de existir, se o jornalismo deixar de existir, se perder esta batalha, que eu espero bem que não perca, eu não sei, a sociedade que nós vamos ter vai ser uma coisa muito, para mim,
se calhar já não estarei cá, não sei, mas vai ser uma coisa muito amorfa, muito sem... Ai, não quero acreditar que seja possível, não pode, isso não pode acontecer, não pode. Os jovens, há de haver aí jovens que vão levar todos os outros, aqueles que estão mais amorfos em relação a estas coisas, que vão ser líderes grandes e que vão levá-los e que vão consciencializá-los da importância deles serem cidadãos plenos e ativos, com capacidade de transformar e decisão, de escolher os seus líderes, de não se desinteressarem como eles estão desinteressados, mas também culpa do sistema político que nós temos, culpa também deles. Mas pronto, olha, é um bocadinho assim todo mundo. A propósito precisamente da diversidade e da pluralidade, chegamos agora à PWN Lisbon. A razão pela qual estamos hoje aqui tem a ver, de facto, com a existência de uma organização como a PWN Lisbon, que está a celebrar os seus 10 anos e que tem um foco na liderança com valores, diversa, plural. O que lhe pergunto, Clara, é, partindo do seu conhecimento, do seu know-how de tantos anos dentro das redações e concretamente da televisão, qual é, ou que comentários é que lhe merece a existência ou o facto de continuar a fazer sentido existir uma organização com as características e o perfil da PWN Lisbon? Sabermos exatamente, no momento em que temos dúvidas, onde é que podemos recorrer, onde é que podemos encontrar respostas de pessoas que sabem exatamente aquilo que procuramos, não é? Que muitas delas já passaram exatamente pelo mesmo. Eu acho que isso aí é super importante. E também para quem trabalha no jornalismo faz todo o sentido, não é? Pode fazer sentido, pode sem dúvida fazer sentido. Eu nunca senti necessidade, sempre consegui, de alguma forma, gerir a minha carreira com os passos que eu... Nunca tive dúvidas sobre se estaria a fazer mal, se o caminho seria outro, que outro tipo de desenvolvimento é que poderia ter para além disto, mas se o tivesse era importante se calhar recorrer a uma entidade como a PW Lisbon para me aconselhar e com a credibilidade que vocês têm, não é? E com a segurança de que estão a orientar-me de facto da forma mais correta, sem dúvida. Porque às vezes podemos procurar respostas em locais errados e a nossa vida fica diferente, não é? E quando procuramos nos sítios certos é o mais importante. Nem mais. Clara, aqui fazendo uma reviravolta aqui grande na nossa conversa e fazendo um foco em si, aqui numa vertente mais pessoal, não resisto a perguntar-lhe como é que recebeu o desafio para conduzir a sessão dos Globos de Ouro. Foi completamente improvável ou nem por isso? Não estava a pensar de todo nisso, mas assim que o Daniel falou comigo eu percebi que talvez fizesse sentido. Como é que consolidou essa ideia? Porque de facto é um registro completamente diferente, mas que lhe assentou também muito bem. Sim, mas veja, eu comecei na rádio. Eu vim da rádio, fazia programação, fazia publicidade, fazia tudo na altura em que não tinha carteira profissional. Eu só optei pelo jornalismo na minha fase final da rádio. Portanto, eu sempre tive a componente da comunicação, de antena normal, dos meus programas de música e tudo mais, com o jornalismo. E depois, em 1992, eu tive de pedir a carteira de jornalista porque fui convidada para ser diretora de informação da Rádio Marginal. Que só estive lá 6 meses, porque depois, entretanto, veio o convite para fazer televisão. E, portanto, eu já tinha esse registro antes. Depois, em televisão, fiz também pela primeira vez uma jornalista, fui jurada de um programa de talentos, a Família Superstar, e eu, e poucas vezes outros, a Conceição de vez em quando é uma companheira minha nisso, costumamos despir-nos dessas questões de sou jornalista, não posso fazer isto, e fazemos aquelas figuras que não quer dizer que tristes, porque são muito alegres, porque nós rimos e divertimos imenso, que é mascarar-nos para cantar, acima de tudo isso, é cantar, em momentos mais marcantes para a empresa, no aniversário, numa situação qualquer. E, portanto, já estava habituada a ter essa exposição fora da minha caixa normal, no jornalismo. Além do mais, também tenho a outra vertente, que toda a gente basicamente conhece, que é do meu gosto muito especial, cozinha e bricolagem. Pela cozinha, até mais pela cozinha do que pela bricolagem, mas sim, gosto de fazer tudo. E pronto, assim tenho tempo. Que é um lado mais pessoal que também tornou público, não é? Tudo é pessoal em mim. Tudo é pessoal em mim e, na verdade, tudo é profissional em mim, porque eu não sou capaz de fazer nada sem ser com uma abordagem profissional, mesmo quando não é profissional. Ou seja, mesmo quando não é a minha profissão, eu tenho que ter uma abordagem profissional, não dá para ter de outra maneira. Agora, na comunicação, a comunicação varia um bocadinho, sim, mas eu acho que não é assim tanto. Quer dizer, uma é uma postura mais de estúdio, de uma comunicação mais, aí sim, da atualidade, mais impessoal. Não tem a ver comigo, no sentido em que não estou a falar das minhas coisas, estou a falar das nossas coisas, mas
com a equidistância normal de um jornalista. No resto, falo como estou aqui a falar consigo. Eu acho que mal de nós no dia em que deixámos de saber falar normalmente com as pessoas, não é? Porque senão então não saímos do boneco. Claro. E isso é que seria trágico. Claro. Não é? Isso é que seria trágico. As pessoas sabem perfeitamente quando é que eu estou a desempenhar uma função, quando é que eu estou noutra, e digo francamente, nunca me senti penalizada por isso, as pessoas nunca me penalizaram por isso. Havia um receio de que, não sei o quê, cozinhar, aquelas coisas, aquelas cenas sempre de, mas diminui porquê? Quer dizer, então, mas quando é um homem, é o chefe, é a cozinha, é a poesia da cozinha e dos sabores, então e agora a mulher é o quê? É cozinheira? Não, isso não faz sentido, não é? Acima de tudo, eu sempre digo, eu sou jornalista, não é? Eu, enquanto jornalista, tenho um compromisso com a verdade. Sempre tive um compromisso com a verdade. Mas desde miúda, ainda antes de ser jornalista, sempre tive um forte sentido de justiça e de verdade. A pior coisa que podiam fazer era mentir. Para mim, não é? E, portanto, é uma coisa com que eu nunca lidei bem. E mesmo quando eu faço outras coisas, livros de cozinha, o meu site, os meus vídeos, eu faço com toda a verdade. Esse Ou critério seja, não há outras pessoas a fazer... É um valor. Não há outras pessoas a fazer os livros por mim. Eu lembro quando lancei o meu primeiro livro, alguém deve estar a tratar disto por ela. Não há outras pessoas a fazer isto por mim. Sou eu que escrevo tudo, sou eu que fotografo, sou eu que filmo, sou eu que monto os vídeos, sou eu que faço o upload para o YouTube, sou eu que faço a tradução para inglês, sou eu que faço o tratamento da imagem no Photoshop, sou eu que faço não sei o quê no Canva. É tudo, ok? Mas faço com verdade, porque fazia sentido para mim esta minha verdade, este sentido de partilha que tem muito a ver com o meu pai e a minha mãe era cozinheira, e o gosto que ela tinha mesmo quando tinha as receitas de partilhar. Não havia cá esta coisa, não sei o quê, porque os segredos e tal. Até o último segredo dela eu já partilhei. Portanto, pronto. Eu acho que há alturas em que a partilha é algo que, quando é feita com verdade, sem truques, em que está tudo explicado e que não há como errar, é algo que eu gosto de fazer, sei quão bom aquilo é, e se você fizer, vai ver como vai correr bem. E as pessoas fazem isso, muda as pessoas, torna momentos, cria momentos de felicidade. E nós também andamos nesta vida para transmitirmos coisas boas uns aos outros e para partilharmos coisas que nós sabemos que são boas. Nem mais. Não e depois é? deixa de fazer sentido essa caixinha da informação ou do entretenimento. Deixa de fazer sentido, não é? Faz sentido, E depois não há tem a propriamente vantagem... a fronteira. Não, certo. mas tem uma vantagem que é, tem a credibilidade Exato. que a informação me dá. Mas, e depois tem a credibilidade claro, das pessoas fazerem e confirmarem que de facto está certo. Portanto, nada se estraga. Tudo certo. se conjuga numa verdade. Para mim Certo. é assim que eu vejo. Credibilidade é uma palavra-chave. Credibilidade, confiança. Sim. Foi recentemente, há dias, reconhecida, distinguida com o Prémio Personalidade de Excelência no Jornalismo e Super Brands Portugal. Não estava nada à espera disso. Mas é uma marca da marca, precisamente de credibilidade, de confiança, Só de pode ser profissionalismo assim. que a Clara quer deixar. Só não pode é? ser isso, e eu deixa-me muito feliz, obviamente. Um jornalista que nunca pode trabalhar com marcas, de repente ser uma marca, não é? Mas pronto, desde que seja isso, é uma marca de credibilidade e é algo que é construído. Porque há pouco falava, há 30 anos. Sim, são 30 anos. E 30 anos é um bom tempo para se construir essa marca. Foi o tempo que me levou para construir essa marca. Nem mais cedo, nem mais tarde. Às vezes, o que é preciso dizer é que para se construir uma marca é preciso tempo. Para se construir essa credibilidade, para ter esses pilares fortes, pessoalmente, profissionalmente, amadurecer tudo isso, é preciso tempo. O que é uma lição para todos aqueles que querem ter tudo depressa demais. Às vezes as coisas não se constroem no tempo da ambição, do rápido. Numa altura em que nós vivemos numa sociedade que é de consumo muito rápido, em que as pessoas querem, de repente acham que vêm pessoas na televisão e que elas já são famosas, e no tempo dos famosos, não é? E que querem, às vezes, nem é pela profissão, estão na profissão errada. Se vão para o jornalismo por causa disso, estão na profissão errada. E, portanto, estas coisas levam tempo. Eu sempre disse aos meus alunos, se querem ir para o jornalismo, não pensem que em 2 ou 3 anos até podem estar à frente de um ecrã, mas não vão ter aquilo que vocês querem. Aquilo que vocês querem só vão ter daqui a 15, 20, 30 anos. Portanto, é algo que quem vem para a televisão tem que ter a noção disso. E eu acho que faz sentido, porque há sempre um tempo certo. Aquele ponto
na cozinha o ponto de rebuçado, aquele ponto certo. É uma boa metáfora. É uma boa metáfora, não é? Clara, quem são as pessoas que a inspiram? Há pouco falou dos seus pais de uma forma Os meus pais, muito os meus carinhosa, avós, sempre. sempre. Como exemplo de luta, de luta, de valores, de valores, referências. Aqueles valores que estão muito nestes 30 anos, naquilo que a Clara é. Sim, naquilo que eu sou, em cada fibra, em cada molécula aqui, enfim, em cada parte do meu ser, sem dúvida. Eu sou uma representação daquilo que eles me transmitiram sempre da melhor forma. E sou um resultado do elevador social que este país acabou por criar com a chegada da democracia. E por isso é que para mim, ser jornalista e ser uma defensora de um país de liberdade com um regime democrático é também muito importante. Porque eu só estou onde estou pelo meu trabalho, mas porque tive um elevador social que permitiu chegar lá. Porque se eu nunca tivesse a oportunidade, se os meus pais não tivessem a oportunidade de me pôr na universidade, não é? Eu, se calhar, eu não estou propriamente aqui pela universidade, mas a universidade foi muito importante na minha vida, porque eu sou de línguas e literaturas modernas, não sou de jornalismo. Mas seja como for, há um elevador social que funcionou em mim e que eu acho que era importante que continuasse a funcionar. E eles, obviamente, inspiram-me. Acho que não quero ser totalmente como eles, porque acho que, apesar de eu trabalhar muito, soube aproveitar um bocadinho mais da vida para os meus momentos de descanso, de conhecer o mundo, tudo mais. O meu pai e a minha mãe nunca chegaram a viajar de avião. O máximo que foram até Espanha, não é? E, portanto, vinham de famílias, de facto, muito pobres. A minha mãe começou a trabalhar com 11 anos em Lisboa, a servir as criadas, não é? Porque eram criadas, desde muito miúdas. E, portanto, aquilo que eu quero honrar dos meus pais não é que eu queira que isso aconteça, porque eu não quero que isso aconteça demais, novamente, com crianças a trabalhar a partir dos 11 anos. O que eu quero é... Eles, para mim, sempre foram um exemplo de que, em situações de total diversidade, eles conseguiram. E eu quero também inspirar nessa força deles e dos meus avós. E depois, sem perder a capacidade de continuar a celebrar a amizade com os outros, a ter boa vizinhança, a continuar a ter amigos, a não complicar, a descomplicar, a não serem pessoas comezinhas e invejosas. Meus pais nunca foram nada disso, sempre foram mãos abertas para toda a gente. E eu às vezes pensei, se calhar isto aqui até foram demais. Mas na verdade nunca se é demais, porque depois o carinho com que essas pessoas acabam por ser recordadas. Eu ainda hoje tenho pessoas que falam da minha mãe, meu pai morreu agora, minha mãe morreu há 20 anos e ainda choram, 20 anos depois, não é? E, portanto, esses valores para mim estão completamente agarrados a mim. Agora, isso inspira-me. Noutro patamar, na liderança profissional aqui, não é? A mim inspiram-me as chefias, as direções, que nunca perderam aquele brilhozinho nos olhos, que nunca perderam aquela excitação quase pueril que se tem nos primeiros tempos. Ou seja, que os anos não os estragaram no sentido em que ficaram demasiado confortáveis. Essas são as lideranças que mais me inspiram, porque é como se estivessem todos os dias a recomeçar do nada e que são muito inspiradoras da forma como nós devemos estar com interesse, com disponibilidade e com paixão na nossa profissão. Clara, muito obrigada. Foi muito inspiradora esta nossa conversa. Obrigada. Obrigada, Paulo.